E aí, gente, beleza? Beleza? Sejam muito bem-vindos à aula de número 11 do nosso curso O Sujeito no Século XXI. Temos a oportunidade, nessas nossas conversas, de falarmos a respeito de obras importantes demais, como Sociedade da Transparência, de Byung-Chul Han. E essa é a parte 2, né? Quem não assistiu ainda a parte 1, corra lá e dê uma olhada. Nesse curso, a intenção é essa, em aulas curtas, rápidas, conversarmos a respeito de obras, de pensamentos, a respeito do nosso estar nesse século XXI, de como é que tudo isso se constrói, como é que tudo isso se desconstrói, e para melhor entendermos quem somos, quem são as pessoas que nos acompanham nessa viagem que é essa vida aqui no século XXI. Em relação à Sociedade da Transparência, eu havia dito para você que um dos problemas da sociedade atual, e é importante entender que toda época traz os seus problemas, toda época traz mudanças de linguagem, de tecnologias, e essas modificações mudam o jeito de o sujeito se relacionar com o mundo. Isso tudo muda, inclusive, o jeito de sofrer. Inevitavelmente. E uma coisa que tem feito sofrer muito hoje é o excesso de transparência. E por favor, eu lembrei isso também na aula passada. Transparência aqui não é transparência no sentido de ser honesto, no sentido de falar a verdade. A transparência aqui nada mais é do que a perda de separação entre o público e o privado. É o excesso de elementos transparentes. É o excesso de transparência. Por quê? Porque tudo hoje é direto demais, é transparente demais. Eu falava, por exemplo, que a palavra é muito importante para a nossa comunicação e para a construção do nosso inconsciente. E é importante que a palavra tenha vários sentidos. Claro, porque em cada momento da sua vida você entende um texto de um jeito, ainda mais os textos mais elaborados, mais bem construídos, os textos artísticos. E é importante que haja textos profundos, complexos, que você possa ler e reler ao longo da sua vida toda. Shakespeare, poxa, você nunca termina de ler Shakespeare, nunca termina de ler autores como Guimarães Rosa. São autores que nunca terminam porque tem uma profundidade absurda, uma profundidade de alma. Eles devolvem alma a você. Aí eu falava sobre o perigo da atualidade, da leitura apenas técnica, da leitura em que você lê e entende tudo. A leitura apenas para você executar uma tarefa. Isso é empobrecedor de alma e isso provoca sofrimentos diversos. É o caso do emoji, por exemplo. O Byung-Chul Han chega a falar que o emoji é a pornografia da palavra. É a linguagem pornográfica. É porque o emoji é aquela carinha, aquele desenhozinho, aquele símbolozinho que já diz tudo o que quer dizer. Não tem profundidade, não tem metáfora. É uma desmetaforização da linguagem. Não tem verbo. O emoji não tem pretérito mais que perfeito, não tem futuro do presente. A linguagem não tem aquelas diversas possibilidades que uma língua normal tem. O emoji é pobre demais se comparado ao português, se comparado ao francês, ao inglês. E esse empobrecimento da linguagem empobrece a capacidade de raciocínio. Não sou contra usar emoji em rede social, em WhatsApp. Não sou contra. Claro que não. De jeito nenhum, não sou contra mesmo, mas eu sou contra a pessoa que acha que isso, que vai ser só isso, que só vai usar emoji de agora em diante, que o que importa é compreender e que essa linguagem, que esse novo conjunto de signos terá a capacidade de substituir completamente uma língua. Não, isso é loucura, porque isso é raso demais. O emoji serve para colocar uma carinha e dizer que você está feliz. Mas o emoji não serve para falar de algo mais sofisticado. Como fazer uma poesia romântica, um poema romântico com emoji? Não tem jeito, não é? As coisas indizíveis que a poesia insiste em tentar dizer. Como aprofundar isso? Não tem jeito. Não tem jeito.
E é interessante tudo isso. O emoji como pornografia, como excesso de transparência, é a palavra sem profundidade, é a palavra explícita demais. Uma carinha sorrindo é o quê? É um substantivo e um verbo ao mesmo tempo? É uma oração completa? O que é aquilo? Sujeito e verbo? Quer dizer, é muito pobre esse jeito de falar. E é claro que a pornografia do corpo, os sites pornográficos e o fácil acesso à pornografia, a conteúdos de sexo explícito, isso também traz diversos problemas. E quando eu falo sobre isso, eu tenho que avisar o seguinte: cuidado. Isso que muita gente diz na psicologia, na psicanálise, o perigo da pornografia, do excesso de pornografia, quando as pessoas falam sobre isso, não se trata de um conteúdo moralizador. Não é isso. É que o excesso de pornografia, ou o acesso à pornografia, principalmente em certas idades, isso desencadeia diversas ansiedades. Porque é o acesso fácil a uma suposição de prazer. E boa parte do nosso aparelho psíquico é construído em torno da fantasia, da imaginação. Você ouviu o que eu falei? Boa parte do nosso aparelho psíquico tem a ver com imaginação. Tem a ver com imaginação. A própria ideia de sensualismo tem que ser primeiramente imaginada. Imaginada. Eu me lembro, eu acho que eu até citei na aula anterior, eu me lembro de Mário Vargas Llosa, A Civilização do Espetáculo, é o livro dele. Na verdade ele escreveu vários livros, é prêmio Nobel e tudo mais. Peruano, morou um tempão na França, na Inglaterra, na Espanha. E olha que interessante, ele fala que, o Mário Vargas Llosa, que o desenvolvimento da ideia que nós temos de civilização tem a ver com a nossa desanimalização. Porque se alguém me diz, poxa, mas a pornografia é o sexo, apenas sexo, é aquilo que o ser humano faz, é o ser humano em seu estado primitivo animal. Eu sei, acontece que a construção da nossa sociedade se dá a partir do momento em que nós tentamos negar que somos animais. Nós vivemos tentando negar o nosso lado animal. Nós tentamos negar a nossa natureza. Porque isso várias vezes. Porque se o seu dente fica cariado, você vai consertar, vai obturar. O natural seria deixá-lo cair. Se alguém passa mal, vamos levar ao médico. O natural seria deixar a natureza seguir o seu percurso e deixar a pessoa morrer. É interessante, né? Porque as pessoas usam o argumento de que isso é melhor porque é natural. Esse remédio é natural. Sim, mas a vida humana é uma tentativa de vencer a natureza. De vencer a natureza. E esse conteúdo é no mínimo interessante. Ou seja, o sexo, apenas sexo, é a completamente animalização do ser, é a completa perda da alma. E, sobretudo, aquela ideia de que aquilo que a pessoa quer, ela faz. Esse imediatismo do prazer provoca diversos sofrimentos, porque nem tudo na vida é assim. Nem tudo na vida é assim. Nem tudo na vida é desse jeito. Certo? Beleza? Inclusive, uma enorme diferença entre o ser humano e os outros animais é que só o ser humano tem desejo de segunda ordem. O que é desejo de segunda ordem? É que o animal só tem desejo de primeira ordem. Ele quer comer aquela comida, então ele vai lá e come. Ou tenta enfrentar o outro cachorro que está querendo comer. O ser humano tem desejo de segunda ordem, porque às vezes ele deseja uma coisa, mas ele deseja não desejar. O fumante quer fumar, mas ele deseja não desejar fumar. Só o ser humano tem desejo de segunda ordem. E essa luta entre desejos, esses conflitos, provocam sofrimento, mas aprofundam aquilo que nós chamamos de humanidade em nós. A desanimalização pela fantasia, pela arte. O sujeito vai deixando de ser animal pela capacidade de imaginar, que é uma coisa que nós estamos perdendo, a capacidade de imaginar.
Preste atenção no que eu vou falar para você. Preste atenção. No século XIX, quando algum aluno ia ler, por exemplo, Inocência do Visconde Toné, obra de 1872, ia ler Inocência do Visconde Toné. Eu já falei disso aqui em outra aula. Ele ia ler, as 18 primeiras páginas são só descritivas. A história acontece no Mato Grosso. Na época não havia divisão Mato Grosso do Sul. Hoje seria no Mato Grosso do Sul a história. E é tudo muito descritivo, 20 páginas, 18, 20 páginas só descrevendo. Adolescentes no século XIX amavam esse tipo de leitura, amavam esse tipo de literatura. Por quê? Porque, poxa, uma viagem do Rio ao lugar em que a história acontece eram meses em cima de mula. Então o sujeito lia uma narrativa que acontece no Brasil, num lugar assim, tão distante, tão inacreditavelmente distante. Será que esse lugar existe? Não, e nessa época acontecia uma coisa engraçadíssima, porque a viagem do Rio, isso em 1880, por exemplo, do Rio até Lisboa já podia ser feita em apenas 28 dias, 25 dias, com um navio a vapor, até 20 dias, às vezes, por causa do navio a vapor. Mas a viagem do Rio ao Mato Grosso levava 3 meses. Ou seja, aquela impressão de que o Brasil é um lugar tão inacreditavelmente grande que tem lugar que fica mais longe, ou aparentemente mais longe do que a Europa. Outra coisa, o adolescente do século XIX não tinha tanto acesso à fotografia. Então ele tinha que imaginar a imagem. Ele tinha um prazer absurdo em imaginar a imagem. Ele construía a imagem na cabeça. Hoje o que acontece? Nós temos uma dificuldade enorme em ler algo tão descritivo, tão detalhista, por várias razões. Nós temos uma vida mais imediatista, primeira coisa. Segunda coisa, nós temos acesso à imagem pronta, ao filme, à fotografia. Temos acesso à imagem. Esse acesso à imagem, essa ideia de que você não precisa mais pensar a imagem, isso, em certo sentido, está nos deixando incapazes de imaginar a imagem. Sabia que, de acordo com alguns, isso está atrapalhando até a nossa capacidade matemática? Há relatos de que no século XIX era normal o aluno resolver uma questão de geometria espacial imaginando uma esfera inscrita numa pirâmide. E ele fazia ali as contas, a disposição, imaginava a figura em 3D. Hoje tem que desenhar, redesenhar, tem que colocar num vídeo para a pessoa conseguir ver essa imagem de geometria espacial. Ou seja, o excesso de imagem é a pornografia da imaginação. É como se a imaginação já viesse pronta, você não tivesse mais que imaginar. É a perda da alma. É como se... eu não estou usando alma no sentido de espiritualidade. É a perda da identidade, da profundidade de ser. É a perda da alma. É como se o corpo hoje já fosse a própria alma, já que as pessoas não querem nada que seja imaginativo. Tudo tem que ser explícito demais. Os prazeres são cada vez mais explícitos e cada vez mais animais. Bebida, comida, sexo. Em certo sentido, no século XXI, estamos valorizando prazeres do corpo, o que é um problema. A nossa imaginação está ficando cada vez mais pobre, em certo sentido. Porque a fantasia é fundamental para a construção da ideia de prazer. Boa parte daquilo que nós somos, nós construímos dentro da nossa cabeça. E isso é fundamental. Isso é fundamental. O que acontece é que no mundo como o nosso, de tantas imagens e cores, parece até que alguém já imaginou a sua imaginação. Você nem precisa mais se esforçar para imaginar. E se você for parar para pensar, é o que acontece em tudo, né? É o que acontece em tudo, certo?
Alguém imaginou a sua imaginação. As crianças hoje são alfabetizadas imageticamente antes de serem alfabetizadas pela palavra. A criança já sabe onde é o McDonald's, sem saber ler McDonald's. São tantas cores e luzes. O mundo de imagem está matando a palavra. E isso vai trazer consequências sobre a nossa capacidade de pensar e de organizar aquilo que somos, onde somos. Beleza? Anote aí.